polêmica, polêmica e muita polêmica. Oi, seja bem-vindo a Hati Sound. Eu sou a Bela Hati e hoje nós vamos falar da última polêmica do mundo dos musicais, que envolve Hamilton, Disney Plus e legendas, que são três coisas que eu gosto muito. Pra quem não sabe, se você não sabe disso, aqui nesse canal a gente também legenda musicais, não é um canal de legendar, a gente tem outros assuntos também, mas eu sempre tento trazer pelo menos 2 musicais legendados por mês para que todo mundo tenha acesso. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, Disney Plus chegou dia 17 de novembro de 2020 aqui no Brasil e causou todo aquele reboliço afinal Disney Plus no Brasil. E um dos motivos de porque muitas pessoas estavam esperando o Disney Plus era Hamilton, já que é a Disney Plus que ofereceu o ProShot de Hamilton gravado. Inclusive, eu sei de várias pessoas que não assistiram nenhuma versão ilegal, inclusive legendada na internet, porque queria dar esse dinheiro para a Disney Plus para que as pessoas entendessem que eles estavam apoiando os musicais e assim, tendo uma esperança de que no futuro mais ProShots aconteceriam, mais musicais seriam vistos e investidos e essa cultura aumentaria. Porém, aí Disney Plus fez o quê? A gente de trouxa. Por que eu digo isso? Porque depois de esperar sei lá quantos meses, a Disney Plus chegou no Brasil, só que Hamilton chegou sem legenda. Tudo bem, eu não vou mentir aqui, eu não esperava que ele ia chegar dublado, não esperava. Mas legenda pra mim era o mínimo, ainda mais de uma empresa tão grande quanto a Disney. Pois é, Hamilton chegou no Brasil sem legenda, tinha a legenda em inglês, mas quando eu falo legenda eu quero dizer na língua das pessoas que não falam inglês. E muitos países também não tiveram legenda, não foi só o Brasil. Aqui, países da América Latina, acho que nenhum teve legenda. Não tinha português de Portugal também. Então isso começou a virar ali começou a borbulhar no mundo inteiro. Porque bulhufas, Hamilton não tinha legenda. A Disney disse que era uma decisão criativa deles, de não ter colocado legenda e tudo mais. Mas eu não concordo, e aí agora que a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre isso, então você me conta a sua opinião também aqui nos comentários. Bom, se você já assistiu o meu vídeo sobre bootleg, eu já deixei bem claro que o teatro e o teatro musical em geral, eles são artes muito elitizadas, ou seja, artes que apenas uma porcentagem da população consegue ter acesso a. E isso é uma coisa que não é legal, e isso é uma coisa que a gente tem que começar a mudar e a lutar contra, afinal, teatro musical e qualquer tipo de arte e cultura são coisas que deveriam ser acessíveis a todas as pessoas. Inclusive, isso é um dos motivos de porque os bootlegs são apoiados em grande maioria, porque eles são ferramentas, eles são meios que as pessoas encontram de poder democratizar o teatro musical. Mas vamos supor que você é contra bootleg, ou que você queria dar esse suporte à Disney Plus e falar, olha gente, eu amei que vocês foram lá e investiram em musical, então toma o meu dinheiro. E aí você chega lá e você mesmo assim não tem acesso a esse musical, porque ele não tem qualquer tipo de apoio, de suporte, de conteúdo na sua língua. E é aí que a gente encontra o problema da questão. Por mais que inglês seja uma língua universal e seja uma língua que nós somos muito estimulados, incentivados a aprender, tecnicamente inglês não é algo obrigatório, é algo muito bom, é algo que te dá uma questão de vantagem na vida e te facilita muitas coisas, mas você é brasileiro, você sabe falar português. E eu defendo muito de que se você não sabe falar inglês, tudo bem, você não deveria ser privado desse tipo de arte. Por isso, inclusive, que eu decidi começar a legendar musicais. E aí, quando o Hamilton chegou aqui sem legenda, foi uma questão muito complicada. Quando eu postei isso no TikTok, muitas pessoas me falaram, mas Hamilton basicamente não tem fala, são só as músicas, você pode ver a tradução das músicas e acompanhar. Ou então, gente, vê em inglês mesmo, depois vocês pesquisam tradução e tudo mais. Mas esse é o grande problema, a gente tá de novo elitizando o musical, mesmo um musical que teria mais acesso às pessoas, porque tem os 7 dias grátis, sei lá, às vezes as pessoas podem juntar um pouco de dinheiro e pagar aquele tanto por mês, se elas conseguirem, se for uma prioridade pra elas, ou enfim, só pagar pra assistir o musical. É bem diferente pagar 20 e poucos reais do que pagar 450 reais no ingresso, ou então, né, ir pra Broadway, pegar um avião, piriri, pororó.
E aí ele chega aqui sem legenda, tá de novo cortando o número de pessoas que conseguiria ver esse musical e realmente aproveitar. Porque você quer ver um musical entendendo tudo, você não quer ver um musical sem entender. Logicamente, muitas pessoas fazem isso, eu já fiz isso na minha vida. Mas o legal é você ver entendendo tudo. Além do que, a gente tá falando de uma empresa como a Disney. Eles conseguem sim legendar, gente. Não tem muita desculpa pra isso. E a gente também tá falando de um serviço pago, não um serviço disponibilizado de grátis. Eles não estão lá, nossa, olha aqui de graça pra vocês, Hamilton, assistam, amem e tá tudo certo. Não, você tá pagando do mesmo jeito por aquilo. Então, eu realmente não consigo entender o porquê dessa decisão criativa deles de não legendarem Hamilton. Além do que, mesmo que você saiba inglês, a gente tem que pensar também em outras pessoas, como, por exemplo, deficientes auditivos, que precisam dessa legenda e que é muito útil para eles entenderem e poderem também interagir com esse conteúdo. Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem que entender é que o teatro musical merece e precisa ser espalhado pelo Brasil. E uma plataforma e uma empresa tão grande como a Disney Plus não trazer Hamilton, que realmente fez tantas pessoas assinarem o Disney Plus nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, não trazer ele legendado é algo muito sério e algo muito triste. E eu não tô dizendo que eles não têm razões ou motivos e que não tem o lado dele. Tô dizendo como uma pessoa que esperou por isso, que assinou o Disney Plus, que viu quantas pessoas ficaram chateadas com isso e quantas pessoas estavam assinando o Disney Plus só por Hamilton. E como eu disse, também é a falta de incentivo ao teatro musical, porque se você espera o tanto de tempo que você esperou pra poder ver Hamilton e ele não tem legenda, você leva na cara, né? Realmente é um tapa na cara e você se sente palhaço. Então, não foi uma atitude legal, foi uma atitude que eu tenho certeza que impactou muito, a ponto de que agora eles estão dizendo que vão legendar e tudo mais, mas eu acho que foi uma medida extremamente errada e extremamente elitizada da parte deles. Enfim, eu achei que essa polêmica merecia ser esclarecida e merecia ser conversada sobre, afinal é um tópico que eu sou muito a favor da gente sempre estar conversando, que é essa democratização do teatro musical e da arte e cultura pelo Brasil. Então me conta a sua opinião, me conta se você estava esperando o Hamilton legendado ou se você não estava. E como sempre, fica de olho aqui na descrição que eu sempre deixo os links de ONGs, instituições e várias pautas super importantes se você quiser colaborar ou aprender sobre. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!